nosso segundo momento. Temos visto a glória de Deus neste lugar e temos a certeza de que essa manhã o Senhor mais uma vez haverá de nos surpreender. Amém, igreja? Amém. Deus que opera milagre continua agindo no nosso meio. Ele tem prazer de manifestar a sua glória. Pai, ainda na tua presença nós te rendemos graça e te louvamos, ó Deus, por saber, Deus, que dentre tantos tu és aquele que está acima de todos, porque tu és Senhor, Senhor em absoluto, é aquele que tem nas mãos o controle de todas as coisas. E a cada dia tem prazer de manifestar um pouco da sua glória, Deus, no meio da tua igreja. E nessa manhã não tem sido diferente. A tua Shekinah tem invadido esta casa, Deus, tem invadido este lugar, tem invadido mentes, corações, e tem trazido aquilo que apraz ao teu coração, Deus. Que nenhuma sequela, Deus, que nenhuma investida do nosso adversário possa contra a tua igreja nesta manhã, Deus. Mas continua a manifestar a tua glória, a mostrar que tu és Deus, ó Pai, e a receber a adoração do teu povo que tem prazer, Deus. Nessa manhã que estão, tem prazer de estar na tua casa. Aqueles que tiraram, Deus, o primeiro momento, Deus. Aqueles que tiraram a primeira hora para declarar com seus corações, com a sua boca, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus. Manifesta a tua glória, seja exaltado neste lugar, Pai. É a oração que nós a te fazemos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Você pode se assentar aplaudindo ao Senhor. É para Ele então a melhor salva de palmas. Nem é para Ele, então é melhor. É melhor, é para Ele, é melhor, é melhor. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Ele está no nosso meio. Ele tem prazer de receber a minha e a tua adoração. Querido, Ele é aquele que chega certo, na hora certa, no momento certo. E é por isso que nós não podemos parar. Amém? Nós já vamos estar dividindo as nossas classes para ganharmos tempo. Tá? Os adultos aqui no templo, como de costume. JVC. Já tem o professor te esperando ali atrás. Tá? Interligados kids, interligados lá em cima. Você que está fazendo aula de batismo, tá? Se preparando para o batismo, já está as portas aí. Pode também, né, ir para o andar de cima da igreja. Você que vai começar a fazer também a aula de batismo, está interessado em fazer aula de batismo, tá? Tem um professor te esperando lá atrás também, tá? Lá atrás para te conduzir até a parte de cima da igreja. Bem, vamos ganhar tempo. Eu pedi aos amados irmãos que vão ficar no templo, para se chegar aos bancos da frente, como de costume, nos ajude aí em nome de Jesus. Vamos a chegar para frente, a juntar as brasas. Ninguém é atrás para ninguém ficar perdido, desconectado, distanciado. Temos uma aula abençoada nessa manhã, mais uma vez. Um assunto bastante interessante, esclarecedor. Eu vou te dar um minutinho para você se chegar mais à frente. Joelma, por favor. A obreira Joelma, olha só. Se vocês puderem, da obreira Joelma para frente, se chegar, já vai nos ajudar, em nome de Jesus. Desde já nós queremos cumprimentar. Foi na quinta-feira o dia, mas hoje também nós gostaríamos de louvar a Deus pela vida de cada mulher abençoada nessa casa. Tá? Parabéns pelo seu dia. Sabemos que não é um único dia, mas existe uma data específica. Nós queremos salientar e ressaltar isso nessa manhã. Dar parabéns a todas as mulheres vitoriosas desta casa. Continuem sendo bênçãos, excelência, fazendo a direção nessa geração. Amém? Vamos estar passando a palavra para o nosso professor nessa manhã, nosso pastor André. Nós podemos aplaudir a Deus pela vida do nosso professor. Guarda o Senhor, queridos. A nossa lição de hoje é a 10. A parte do Senhor de novo. Tem alguém aqui que vai batizar? A gente está começando a aula lá em cima agora. Tá? Se tiver alguém aqui que vai batizar,
para subir comigo. Estou te esperando ali atrás, tá bom? Amém, queridos? Na revista, a lição 10, temos o texto do livro de Apocalipse, capítulo de número 16, versículo 12, o capítulo 16, versículo 12 ao versículo 16, tá? Livro de Apocalipse, capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 16. Quantos acharam, digam amém. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E a boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, saíram 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão em encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andem nu e não vejam as suas vergonhas, e congregam no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Amém? Senhor, nós te glorificamos nessa manhã e convidamos o Teu Espírito Santo a falar conosco. Oh Deus, que o Senhor possa ser bem-vindo, nos ajuda, Senhor, a dar essa aula, que o Teu Espírito Santo esclareça o nosso coração, fale daquilo que o Senhor verdadeiramente tem preparado para os nossos dias. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Amém. Bom, uma das coisas que nós precisamos entender é que ao longo do tempo, a questão dos temas do Apocalipse, de certa maneira, eles foram sempre muito mistificados. E quando a gente fala de algumas batalhas, de algumas coisas relacionadas ao Apocalipse, a gente tem uma noção bem interessante, muitas das vezes. A gente tem uma noção como se fosse aquelas questões tipo de desenho animado, que Jesus vem, aí pega o diabo, dá um soco, tipo assim, super-homem, mais ou menos isso. Falar super-homem que alcança todas as classes etárias. Mas a grande verdade, a gente precisa, quando fala de um tema tão importante como esse, usar muito a nossa inteligência espiritual. Em que sentido? Quando a Bíblia relata, aqui no versículo 13, quais serão os inimigos que o Senhor Jesus Cristo vem enfrentar, nós estamos falando de um alto nível de inteligência maligna, de sagacidade. Então a guerra que vai acontecer, essa guerra que está estabelecida, ela é uma guerra que, ela na verdade, ela começa no campo da ideologia. Eu não sei, eu vou usar aqui um termo mais simples em relação a quê? Quantos aqui já discutiram com alguém que não consegue levar uma opinião até o final? Eu vou usar o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, ele impõe, se você não aceita a doutrina deles, você morre. Então, quando você fala dessa guerra aqui, na verdade, é o grande confronto entre o bem e o mal, onde Jesus
vai mostrar quem ele é e o que ele é. Só que até isso acontecer, há uma série de fatores que vão preparar o surgimento do anticristo. Em que sentido? Há uma ideologia, há pensamentos, há preparações, e essas coisas elas começam a se relacionarem até o ponto aonde todo questionamento, tudo aquilo que é cristianismo, tudo aquilo que volta-se para Deus será enfrentado, e aí haverá esse grande confronto chamado Armagedon, para que haja uma mudança mundial em relação a pensamentos, em relação à família, em relação à ideologia. Então a batalha do Armagedon, quando chega no confronto final, e a Bíblia relata que será um confronto sangrento, é quando a humanidade vai realmente perceber quem é quem. Então eu preciso fazer algumas perguntas bem interessantes relacionadas a isso. Primeiro, entender o que é o Armagedon. Segunda coisa, é entender qual é o meu posicionamento relacionado a isso. Primeiro, pode fazer assim, ó. Faz assim. Nós não estaremos aqui. Isso aí você precisa gravar, tá bom? Então, primeira coisa é você cuidar da sua vida espiritual. Por quê? O Armagedon é o diabo tentando provar para a humanidade que ele é Deus, e Deus chegando para acabar com a festa. Resumindo a ópera. Então o que acontece? A intenção dele sempre foi receber a adoração, receber o louvor. A intenção dele sempre foi tirar de Deus a sua glória. Então, quando nós falamos de Armagedon, a primeira visão que a gente precisa ter, a igreja não participa disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o livro de Apocalipse, nós deduzimos, nós chegamos a umas conclusões bíblicas relacionadas a isso, encaixando aqui, encaixando ali, mas na verdade, João, quando relata o Apocalipse, ele não está vendo o Apocalipse da terra para o céu, ele está vendo o Apocalipse do céu para a terra, porque ele foi arrebatado. As revelações de João foram dadas a ele em espírito. Então ele está mostrando, na verdade, uma grande guerra espiritual pelo coração do ser humano. Essa é a grande questão. Então, na verdade, se a gente for falar de Armagedon, ele vai haver esse confronto final, mas quando Deus cria o homem e quando Deus cria a mulher, ali o diabo já tentou ter o coração da humanidade. Ao longo dos anos, isso é uma guerra constante, né? E a gente vai ver umas coisas aqui bem interessantes, para que eu possa até fundamentar, né? Aqui na revista a gente tem a verdade bíblica sobre a batalha do Armagedon. O que eu acho muito interessante é que o texto diz aqui: nesta lição conheceremos o que será, segundo a profecia bíblica, a batalha do Armagedon, que revelará o dia do Senhor, o grande dia do Deus Todo-Poderoso, mencionado em Apocalipse 16. E aí a gente vai observar uma coisa bastante interessante, é que cada profeta da Bíblia, ele relatou uma visão acerca desse dia. A verdade é que será um dia terrível. A Bíblia diz que terrível coisa será a vinda do Senhor. Quando começa o Armagedon? Quando a igreja é arrebatada. A igreja será arrebatada. Nós, graças a Deus, os santos não estarão mais nessa terra. Eles serão arrebatados. O Senhor Jesus, então, ele assume a sua posição. E aí a gente, quando olha para o Antigo Testamento, nós iremos ver aqui que cada profeta, ele teve uma visão desse dia, né? A Bíblia fala aqui, né? Isaías faz referência do Armagedon pela apresentação de um guerreiro que vem de Edom, com vestes manchadas de sangue, glorioso e justo. Isso está lá em Isaías 63, do 1 ao 6.
Então aí eu vou falar como cada profeta enxergou. Jeremias, que foi chamado profeta das lágrimas, tem a visão de um homem de dores, de um parto, e de semblantes macilentos, pálidos, sem brilho, significa, né? Corado. Então o que acontece? Zacarias, ele vê como a restauração do Deus Todo-Poderoso na nação de Israel. Então presta bem atenção. Quem foi Isaías? Isaías foi aquele profeta que no capítulo 6, ele diz acerca do rei Uzias: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor. Isaías era primo de Uzias. Então veja bem, Isaías vê ele como um rei guerreiro. Jeremias, que era o chorão, já vê como dores de parto. Zacarias, que era um profeta de restauração, já vê Israel sendo restaurado. O que significa isso? Todos estão certos, mas tiveram uma visão segundo a sua personalidade, segundo o seu caráter, segundo as suas formações espirituais. Nós espiritualmente não somos iguais, assim, cremos no mesmo Deus, mas uns são mais chorões, como Jeremias, outros são mais proféticos. E aí o que acontece? O que a gente precisa entender é que nós não podemos trazer isso, mistificar esse dia. Esse dia é o dia onde o bem e o mal se apresentarão diante da humanidade. Esse é o diabo e esse é Jesus. Só que até isso acontecer, é o que eu comecei a falar na lição, existe uma série de acontecimentos preparando esse dia. São acontecimentos altamente inteligentes. Não é uma coisa feita de uma maneira aleatória. É uma coisa que tem sido preparada. O coração da humanidade está sendo preparada para que o diabo tenha tentado roubar. E como que ele faz isso? Mudando. Qual é hoje a doutrina mais odiada no mundo? A judaico-cristão, que prega sobre a família. Então, há um processo para se estabelecer algumas coisas para que esse caminho esteja sendo preparado. Então há uma necessidade de inteligência. Então nós temos aqui vários profetas que falaram a respeito disso. Mas eu separei um texto que eu julgo ele assim bem atual, para que a gente possa ter noção do que nós temos vivido nesses dias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Joel, no capítulo de número 3. Joel, capítulo de número 3. Você achou? Joel capítulo 3, nós temos aqui algo muito interessante. A partir do versículo de número 9, Joel 3, versículo 9, diz assim, proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai e vinde todos os povos em redor. Congregai-vos, ó Senhor, fazei descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam.
porquanto a sua malícia é grande. Versículo 14 diz: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então presta bem atenção. Joel aqui está profeticamente falando de uma coisa que nós estamos acontecendo nos nossos dias. O que tem acontecido nos nossos dias? Há uma multidão no vale da decisão, porque os preparativos já estão acontecendo. Em que sentido? O coração do ser humano, ou ele vai se voltar para as coisas de Deus, e isso vai ficar muito nítido à medida que o tempo passa, ou o cara vai ser de Deus ou vai ser do maligno, não tem outro caminho. Por isso que está aqui, ó, multidões, multidões no vale da decisão. Porque as pessoas hoje recebem uma poderosa influência secular, aonde não é difícil nós percebermos que o errado tem se tornado certo e o certo tem se tornado errado. A gente ouve nitidamente políticos falando, né, a respeito de liberação de incesto. A gente vê nitidamente pessoas falando sobre ideologias de gênero, tentando tirar a grandiosidade de Deus. Deus criou homem e Deus criou mulher. Então Deus cria homem e cria mulher. Tudo bem. Então, segundo a ideologia de gênero, não tem homem, não tem mulher, mas nasce gay. Como é que é isso? Se não nasce homem, nasce mulher, mas nasce gay. E não tem cromossomo homossexual. Então a gente vê toda a mentalidade do ser humano começando a ser deturpada. Então há uma multidão no vale da decisão. Quem somos nós? Os que conhecem a verdade. Quem somos nós? Os que têm conhecimento da palavra de Deus. Quem somos nós? Somos aqueles que temos que nos posicionar para levarmos para a eternidade o maior número de pessoas. Então Armagedon trata disso, da disputa entre Deus e o diabo sobre a alma do ser humano. Porque quem ficar vai viver os piores dias da eternidade, vai viver os piores dias da humanidade. Quem não vai no arrebatamento vai viver coisas terríveis desse mundo, no qual Deus já tem praticamente mostrado através de flechas, através da sua palavra. O vale de Josafá é o mesmo lugar onde Elias derrotou os profetas de Baal. Eu tive a oportunidade, quando estive em Israel, ir até lá. E é uma planície que você perde de vista. É um lugar muito interessante. E aí você, nesse lugar é onde vai se dar a batalha, aonde acontecerá o grande confronto. E, na verdade, quando eu digo que Deus, ele já deu flechas a respeito de Israel, se você pesquisar, em 1967, houve a Guerra dos 6 Dias. Que guerra foi essa? Foi uma guerra onde alguns povos árabes iriam invadir Israel. E Israel não tinha condições bélicas. E Israel é considerado até hoje o melhor exército do mundo. Treinamentos. As grandes nações mandam soldados para lá para serem treinados pelo exército de Israel. Então, quando os povos se encontraram no deserto para poder invadir a nação de Israel, isso é uma coisa que a história ela joga para debaixo do tapete. Quando eles foram para invadir a nação de Israel, aconteceu uma coisa. Os soldados israelenses iam pelo deserto e, de repente, aquela grande multidão de soldados começaram a se render. Eles não foram com combate, eles começaram a se render. E aí o exército de Israel, mesmo em menor número, mas com muita habilidade, prendeu os principais capitães dos exércitos que iriam invadir e levaram para o interrogatório. E no interrogatório, sabe o que eles falaram? Vocês eram em número muito maior, haviam carros, haviam muitos armamentos, e nós nos rendemos. E aí a história relata que, como eles não estavam acostumados com o deserto, a história relata como a maior visão coletiva que já houve em todos os tempos. Então a história relata isso como se eles tivessem uma miragem, a maior miragem coletiva, a maior miragem coletiva de todos os tempos. Mas ali houve uma intervenção divina. E reza a história que os comandantes israelenses choravam de emoção por esse fato. Então o que vai acontecer é exatamente isso. Quando o governo do anticristo
entender que a nação de Israel não vai aceitar as suas imposições, é quando se revela e quando começa a haver um grande massacre. E aí a gente precisa entender, como eu vou voltar ao início da lição, a falar de sistema. Pastor, o que é um sistema? O sistema ele funciona assim, o sistema ou ele implanta ou ele permite o caos. E depois ele vem vendendo a paz. Isso é sistema. O sistema funciona, vamos dar um exemplo, né? Apesar de ser algo que é muito pesquisado. Existem doenças que, segundo alguns estudiosos, a indústria farmacêutica já achou a cura, mas não libera, porque há uma grande vantagem financeira na venda de alguns remédios. E volta e meia alguém aparece falando a respeito disso. Então o sistema ele é assim. O sistema ele permite que haja caos, que haja desgraça, para que depois ele venha implantando a paz. Então, se você for perceber, no início do texto, a gente vai ter que se perguntar o seguinte: como um homem, há mais de 2000 anos atrás, iria relatar um acontecimento desse tão poderoso? Como um homem, há 2000 anos atrás, iria falar a respeito de coisas que, aos olhos naturais, para ele seria difícil? Então a gente observa aqui, no livro de Apocalipse, eu grifei isso aqui logo na revista. Olha só o que diz o texto, né? O sexto anjo derramou sobre o grande rio Eufrates, a sua água secou, para que se preparasse o caminho para o rei do Oriente. Então vamos analisar uma coisa. Os acontecimentos do Armagedon, que pronunciam o Armagedon, eles falam muito sobre catástrofes naturais. Então o que acontece? Quando a igreja for arrebatada, o mundo virá o caos, e os falsos profetas, o falso profeta, eles vão ter a oportunidade de manifestar grandes sinais satânicos, que só vão ser vistos depois do arrebatamento da igreja. Então a humanidade, ela vai... Por que a humanidade ela vai continuar sendo enganada? Porque Jesus primeiro, ele vem em duas sequências. Jesus vem para a igreja. Esse é o primeiro ponto. Ele vem e arrebata a sua igreja. Depois Jesus vem para o juízo da humanidade. Então, na verdade, são duas vindas. Na primeira, ele vem como ladrão. Ele vem e levou a igreja. A igreja levou. Então, a partir daquele momento, quando a batalha começar a acontecer, a igreja do Senhor Jesus estará com ele. Os santos estarão com ele. Então, significa que a partir daquele momento, quando ele vier aparecer para a humanidade, ele não vem mais como o cordeiro, ele vem como o leão da tribo de Judá, ele vem como general, ele vem como aquele que vai guerrear. Então ele não aparece mais em misericórdia, ele aparece em juízo. E é nesse ponto que os santos estarão com ele. Só que a gente precisa entender um outro fator. Jesus não está encarando nenhum ser super poderoso. Jesus não está encarando nenhum ser, em que sentido que eu falo? Que para ele, não, meu Deus, Jesus, olha o tamanho desse capetão, não, porque ele já foi derrotado. E essa está até aqui, tem aqui na revista, fala a respeito disso. Ele já foi derrotado. Então Jesus já está encarando um adversário que foi derrotado. Pastor, aonde foi a derrota do diabo? Na cruz. Quando em Gênesis 3 existe a profecia falando a respeito disso, que ele esmagaria a cabeça da serpente. Então, quando Jesus ele já derrotou Satanás, não há nenhum super inimigo super poderoso. Existe sim superpoder sobre o ser humano, porque o homem sem o Espírito Santo, sob a influência de demônios, ele não tem o discernimento. Você vê a humanidade, você vê que as pessoas estão perdidas. As pessoas estão totalmente falando coisas, acreditando em coisas. Volta e meia aparece, as pessoas passam a ter suas crenças seculares. Mas, como eu volto a dizer, nós que cremos na palavra de Deus, temos a bússola. E nós precisamos ficar atento ao que está acontecendo à nossa volta, porque são articulações num alto nível de inteligência
são sutilezas, tudo isso preparando já para esse dia. Para quê? Qual é a função? Vamos deixar o coração do ser humano, a intenção do inferno, vamos deixar o coração do ser humano cada vez mais perdido, cada vez mais desorientado, cada vez sem ter em o que crer. Então, nós entendemos aqui que o texto fala uma coisa bem interessante. Então, você vê, secou-se a água para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Por que a água tem que secar? Para que alguns reis, no caso, que são contra o governo de Cristo, apareçam. Porque eles aparecem como solucionadores de situações. Isso é sistema. Então, o anticristo, ele começa, essa tríade satânica, ela começa a aparecer, porque aonde houver, está havendo guerra, os caras vão lá, não, agora eu sou a paz. Está havendo falta de água, agora eu posso dizer que talvez o anticristo, isso aí é uma conjectura, possa ser um grande humanista, preocupado com as causas. E é por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 13, o texto diz, ainda se eu doasse todos os meus bens aos pobres, se não tiver amor, de nada serei. Então, nós precisamos entender que nem sempre aquilo que a humanidade mostra disfarçado de bondade, realmente é bondade. Agora, você imagina um mundo sem o Espírito Santo, porque no momento em que a igreja é arrebatada, o Espírito de Deus, ele vai com a igreja, um mundo onde hoje você vem do trabalho, estressado, e você entra na casa de Deus, dobra o seu joelho, você sente essa presença, essa paz, ela não vai estar aqui. A Bíblia diz que os homens procurarão a morte e não encontrarão. Porque, na verdade, aí eles vão começar a sentir falta, aí Deus começa a trabalhar, e aí os acontecimentos começam a acontecer, as coisas começam a surgir de uma maneira bem poderosa em relação às forças malignas. Então, a humanidade sem a igreja estará em trevas. E isso é uma coisa que a gente percebe de uma maneira nítida. Eu sempre falo isso. Onde existe uma igreja aberta, nós conseguimos ver mudanças. Eu particularmente moro no mesmo lugar há muitos anos e lembro do tempo em que meu bairro não tinha igreja, e hoje, como meu bairro é com a igreja, ela não tem só um papel físico. A igreja tem um papel espiritual, ela tem um papel de influência, ela tem um papel familiar. Igreja não é só o que nós realizamos em um culto. Igreja, ela faz com que nós tenhamos um ambiente diferenciado. Isso é muito, muito importante. Então nós temos os personagens, da batalha do Armagedon, que é essa trindade satânica, que tem um propósito infernal de derrotar o Senhor Jesus na sua segunda vinda. Ou seja, na primeira ele levou a igreja, e agora na segunda vinda, onde ele vem para batalhar, essa trindade, ela tenta, como eu vou dizer, vai tentar enfrentar o Senhor Jesus, que é a besta, o falso profeta e o dragão. O dragão fala de sagacidade, de capacidade de mobilidade, de inteligência. O falso profeta é aquele que fala a respeito das falsas religiões. Então, ou seja, todo um projeto infernal para levar o ser humano a não crer na questão do fundamento cristão. E aí a gente, quando volta lá no livro de Joel, nós precisamos nos posicionar, queridos. Esse é o tempo onde nunca se houve uma guerra tão grande pelo coração do homem. E é por isso que há uma multidão realmente aí no Vale da Decisão. Pessoas esperando de nós a manifestação como filhos de Deus. Isso é muito importante. Antes dessa grande batalha, antes desse grande acontecimento para o arrebatamento da igreja, nós temos uma função fundamental, que é a pregação do Evangelho. Pregação essa que, após o arrebatamento da igreja, quando Israel reconhece o anticristo, aí são eles que vão pregar a palavra de Deus. Mas nós, como antes dessa batalha, já tendo um pré-conhecimento do que vai acontecer, o evangelizar, o falar do amor de Deus é algo mais importante, e principalmente manter o nosso coração limpo,
porque são dias de falsas doutrinas, falsas heresias, falso evangelho, pregações que não levam, não colocam Jesus no centro de todas as coisas, que não colocam Jesus como ser supremo, né? Então nós precisamos sempre estar atentos a isso, porque antes desse arrebatamento da igreja, você observa no mesmo capítulo, no capítulo 16 de Apocalipse, você vê no capítulo 16, versículo 14, né? Fala assim: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão em encontro aos reis do mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, ou seja, são espíritos imundos. Você é presidente de uma nação, você é rei de uma nação, a igreja não está mais na terra, está um caos instaurado, você está sem água para dar para o seu povo, chega um demônio desse lá e faz ter água. Tu acha que eles vão adorar quem? A nação tal está passando a pior fome da humanidade, não tem comida. Aí vai um desse aí da tríade satânica, vai lá e faz ter comida. E com isso, ele tá, o que o diabo está fazendo? Ele está conduzindo o maior número de pessoas para a furada. Olha, eu resolvo fome. Olha, cadê o Deus que vocês se falavam? Então a cabeça da humanidade começa a ser transformada, a ser mudada, porque esse ser começa a fazer sinais. Mas volto a dizer, graças a Deus, né, eu pelo menos estou lutando para ir na primeira leva. Não quero ficar de recuperação, não vale a pena não, entendeu? Não vale a pena ficar de recuperação nessa matéria não. Tem que estar pronto para a hora que o Cordeiro vier buscar a igreja, a gente e com ele. Então essa é a questão. Vamos lá. Querido. Quer ser menos 144, sei lá. Não quero ser, não quero ir. Vou no bonde. As duas testemunhas. Então a revista fala aqui, né, dos inimigos, né, os personagens do Armagedon. Falei, Satanás, o diabo será o grande mentor, promotor da batalha do Armagedon. Ele tentará estabelecer seu próprio reino, estava explicando isso, de trevas em todo o mundo, mas não obterá êxito porque já foi julgado. Como eu disse, Jesus já venceu essa guerra. Essa guerra já está vencida, entendeu? Só que ele é insistente, entendeu? Ele é igual alguns times aí, mas deixa quieto. Então ele é insistente. Ele fica insistindo, mas vamos embora. Nesse tempo, Satanás possuirá plena e completamente o corpo de um homem, um anticristo, a fim de executar seus intentos malignos. Deus permitirá que ele tenha domínio, controle sobre os elementos da natureza. Assim poderá realizar sinais, milagres e façanhas do engano e mentira. A vitória do inimigo será parcial sobre os judeus. Muitos povos da terra o adorarão e o servirão. Foi o que eu falei, né? Israel, agora a gente vê como é o plano de Deus. Israel não aceitou Jesus. Israel ainda está esperando o Messias. Então, para Israel, ele vai continuar na mesma posição, adorando a Deus. Porque ele não reconhece, até aqui, eles não reconhecem Jesus como Salvador. Eles não reconhecem Jesus como Senhor. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus vem, mas não é aceito pelo seu povo. Então, o que acontece? Israel não vai se render à idolatria, Israel não vai se render a nenhum outro homem, Israel vai continuar sendo bússola. Israel vai continuar adorando a Deus, vai continuar na presença de Deus. E é isso que faz com que o anticristo, realizando esses sinais, consiga levantar o maior número de inimigos. Segundo Zacarias, tem um texto aqui, depois a gente vai ler, diz que haverão mais de 200 milhões contra a nação de Israel na grande batalha do Armagedon. Agora, Israel é um estado, é engraçado. Eu já fui daqui para o Nordeste de carro a trabalho
E aí você, quando chega ali no início da Bahia, chega a dar nervoso, né? Você passa quase o dia inteiro atravessando a Bahia. É um estado extenso. E a nação de Israel, se você olhar, é uma nação pequena, não é um lugar tão grande, né? Não é um lugar assim monstruoso. 200 milhões de pessoas dá aproximadamente quase a nação brasileira. E eu acho que não caberia dentro do estado de Israel então a gente tem assim, por isso que eu falo, o livro de Apocalipse, ele dá alguns detalhes, mas na verdade não tem como a gente definir especificamente, vai ser desse jeito. A gente caminha por um princípio bíblico, né? E aí a gente vê muitas das vezes, né? E aí, como o povo de Deus muitas das vezes é muito místico, pessoas falando algumas coisas assim, né, mega mirabolantes, né? Porque vai haver assim, vai ser desse jeito e vai ser assim. Não, querido. O que a principal questão sobre Armagedon é a seguinte: guarda o que tens, porque venho sem demora. Isso aí você tem que guardar na tua alma. E aí a gente tem aqui, eu estava no ponto, tá. Falei sobre... Nesse tempo, Satanás será perseguido, em pleno completo corpo do homem, o anticristo, a fim de executar seus objetos malignos. Aí nós temos aqui o anticristo e a primeira besta. Durante 7 anos, o anticristo será o grande líder mundial. Na primeira parte da última semana profética de Daniel, nos primeiros 3 anos, e no meio ele fascinará o mundo. A grande maioria dos habitantes da terra o adorará como um salvador. Vamos ver o que diz Apocalipse 13, versículo 4. Amém? Olha só o que diz Apocalipse 13, versículo 4. Adorarão o dragão, que deu à besta o seu poder. Adoram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ou seja, uma adoração universal. E aí nós temos aqui, como eu falei, Israel continua sendo bússola, até que vai chegar a hora aonde ele vai realmente se revelar. E aí no ponto 2 diz: as principais atividades do anticristo. No fim dos tempos, a primeira besta será o maior e o mais eficiente agente do diabo. Está no mesmo capítulo 13, no versículo 2, que diz: a besta que vi semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe poder e o seu trono e grande poderio. Você vê que João, ele vai fazendo comparações, né? E é interessante, eu tive a oportunidade, de vez em quando eu gosto de assistir Discovery, Animal Planet, se você vê o leopardo, ele é tremendo. O leopardo, ele caçando, a sagacidade dele, sobe em árvore, ele é todo cheio de manha. Ele vem no meio do mato assim, quando ele parte, e você vê que João, ele faz comparações, né? Hoje a gente, o que a gente poderia entender sobre isso aqui, né? Quando fala, a besta que vi semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, né? Sua boca como de leão, e o dragão lhe deu poder, o seu trono e grande poderio. A gente vê que são inimigos sagazes, são inimigos inteligentes. E é claro, o próprio Senhor Jesus, ele declara que o aumento da tecnologia, que o aumento da ciência faria com que o amor de muitos se esfriasse. Porque você vê, eu tenho observado isso, vamos voltar a um passado recente. Um passado recente.
Acho que não tão recente. Mas vamos voltar no tempo que não havia telefone celular, né? Vamos voltar. Quem viveu essa época fica quieto. A mulher ou o esposo saía de casa. Você não tinha como se comunicar, você tinha que usar o orelhão. Era uma ficha, né? Meu Deus do céu, tô no crédito. Aí você tinha o orelhão. Você tinha que usar assim, comprar aquelas fichas da Telérgica, ficava brim, comia a ficha, dava sopa no rolo, você ria. E aí você tinha que saber onde teu marido estava, não tinha jeito. Ou a sua esposa não tinha como, né? Porque você... Mas a Bíblia tinha sinal também. E aí o que acontece? O que você fazia? Senhor, em nome de Jesus, guarda meu marido, guarda minha esposa, guarda meu filho. Hoje você abre a tela, você sabe, né, tem um rastreador onde o camarada está. Você sabe, ó, essa região aqui é meio estranha, então você tem noção de conhecimento. Então, na verdade, a nossa vida ficou muito acomodada em relação às questões. Então a gente acaba, se der mole, não orando, porque é tudo muito fácil, né? É tudo muito tranquilo, tudo muito... Mas na verdade não, nós precisamos ter uma vida espiritual. Isso é muito importante, porque o que João está relatando são guerras espirituais. O que João está relatando é discernimento que nós precisamos ter. Isso é muito importante, porque nem tudo aquilo que está, como diziam os antigos, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que está se apresentando bom realmente é bom. Mas como eu compreendo isso? Através de uma vida com Deus. Discernimento é a palavra principal da última hora. Nós precisamos ter o discernimento espiritual para poder identificar. Paulo em Romanos vai dizer o seguinte: é hora de despertarmos do sono, porque estamos mais perto da salvação. Ou seja, quanto mais perto da vinda de Cristo, quanto mais os sinais nós estamos vendo, mais espirituais nós precisamos ser. Precisamos manter isso para ter o quê? Discernimento das coisas. A gente observa, a gente que conhece a palavra, o diabo vindo sorrateiramente, como um leopardo. E é interessante, se você puder assistir, ele vem na maciota, né? As gazelinhas estão tudo lá, tudo felizinha da vida, pulando, saltando, ele vem no meio do mato, sinistrão, daqui a pouco ele dá aquela carreira, e isso acontece na vida de muito crente. Muitas das vezes está desapercebido, vem uma situação para nos tirar da presença de Deus, para verdadeiramente abalar a nossa fé. Então, esse discernimento, essa percepção é muito importante. Vamos lá. As principais atividades do anticristo. Aí vem aqui, firmará um tratado de paz com Israel. Né? Ele firmará um tratado de paz com Israel. Está lá em Daniel 9, 27. Daniel também, capítulo 7, tem uma profecia. Eu queria até ler com vocês, que é o que nós já estamos vivendo. O próprio Senhor Jesus disse algo que nós estamos a atentar, que ele diz assim: ó, quando vocês verem as abominações na casa de Deus, homens no altar sem temor, sem reverência. Daniel, livro de Daniel, olha só a profecia, eu quero ler 12, quero ler uma profecia de Daniel capítulo 12, e gostaria que você visse essa palavra de Daniel como um relógio, e é um relógio bem interessante, e a gente vai descobrir por quê. Daniel 12, a partir do
versículo 4, na verdade, uma apresentação, né, do Senhor Jesus para Daniel, mas vamos falar a tal da teofania, né, que é o Cristo no Antigo Testamento. Então, nós aqui, em Daniel 12, a partir do versículo 3, diz assim: os sábios, pois, resplandecerão como resplendor do firmamento. Os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como estrelas, sempre e eternamente. Aí, versículo 4 diz: e tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Olha só que coisa interessante. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, uma desta banda à beira do rio, outro de outra banda da beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, e de tempos, e metade de um tempo, quando tiver, aí entra a especulação, um tempo, 1000 anos, outro tempo, mais 1000 anos, metade de um tempo. Começa a entrar, entendeu? Que muitas das vezes a pessoa está falando, mas a gente não sabe que tempo é esse, porque a Bíblia diz que só Jesus sabe, só o Pai sabe, nem o Filho sabe. Então aí diz, aí fica aquela, 1000 chegará, 2000 não passará. Entendeu? Essas causadazinhas que a gente tem que ficar. Ó, vai chegar 1000, de 2000 não passa. Mas tem um cara que eu acho, aí é a minha opinião, tá? Que eu acho que ele acertou, que é Isaac Newton. Isaac Newton disse que Jesus volta até 2060. Ele falou isso no século passado. Ele fez conta matemática lá. E a coisa achava que está esquentando mesmo. Mas se vai ser em 2060, não sei, mas ele que disse. Aí, porque essa questão de arrebatamento, assim, a gente começa a ter opiniões pessoais. Ó, eu tenho uma opinião pessoal, amém? Quem tem opinião? Eu tenho, a minha opinião, não é bíblico não, eu tenho. Aí você fala de arrebatamento, pastor, qual é a sua opinião pessoal? Eu acho que metade sobe, metade fica, é a minha opinião. Porque a Bíblia 2 são, leva um, tem dois, sempre é metade, sempre 50%. As virgens, metade vai, metade fica. Então eu tenho mais ou menos essa opinião do meio a meio. É minha opinião, amém, queridos? Então é minha. O pastor André não disse não, é minha opinião. Não está na Bíblia não, sou eu que estou falando. Então a gente, vamos aqui voltar para Daniel. E eu vi um homem vestido de linho, que estava sobre as águas, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda, o céu jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quando tiverem, olha só que coisa interessante, aí entra, eu acredito, a fase que nós temos vivido. Quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Olha só o que Daniel diz: quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo. Gente, ser santo hoje tem que decidir. Santidade hoje é decisão. Santidade hoje é decisão. Santidade não vem que... não. Santidade você diz, eu vou ser santo, é decisão. Entendeu? Porque o próprio Senhor Jesus, ele diz, e na última hora, antes da vinda dele, ele declara lá, quando vocês começarem a ver as abominações que falou o profeta Daniel no altar, na casa de Deus, os homens perdendo totalmente o temor, perdendo totalmente a reverência, né? Enxergando a igreja de uma maneira que Jesus não veio estabelecer ela desse jeito não. Por isso a importância da escola dominical, por isso a importância da palavra, por isso a importância de você estar recebendo realmente referência, para quando você ouvir uma coisa, quando você vê nego vendendo caneta de R$1.000 para passar em concurso, quando você vê gente fazendo coisas absurdas aí, você fica, meu Deus, Jesus não tem nada a ver com esse negócio. Você ter base, você ter fundamento, destruir o poder do povo santo. Então, o próprio Daniel está dizendo, vai haver um caminho para destruir o poder do povo santo. Aí você vê, pode se chamar igreja, uma igreja
aonde não, nós somos igreja, pode ser qualquer coisa, não existe. Jesus não veio estabelecer uma igreja no qual Romanos fala que é pecado. Hoje a gente tem igreja de homossexual, tem igreja só de adulto, igreja do cara que vai ter 2 mulheres. Hoje já existe. Já existe. Porque a humanidade está sendo preparada. E você, pastor, Jesus voltou e levou o seu povo. Qual vai ser a notícia do dia seguinte? Olha, eis que Jesus vem. Não, a notícia vai ser o seguinte: os discos voadores, e Hollywood já vem trabalhando isso na mente de muita gente, mas muita gente. Eu já vi debate na rádio de pastor dizer que a carruagem de Elias era um disco voador. É sério. Na Bíblia não, porque a história vai provar, Elias foi arrebatado, foi os discos voadores que levaram Elias. Por quê? A mente do ser humano já está em estado avançado de preparação. Estado avançado. Então, quando a igreja foi arrebatada, não, olha, nós sempre me dizemos que tem um outro mundo mais evoluído. Já existe um outro planeta mais evoluído. Então esses que foram levados, já foram levados para uma nova dimensão das galáxias, do cosmos, que é infinito, e aí entra toda essa história toda, e a humanidade não vai sair, Jesus voltou, não vai ser essa a notícia, né? Vai ser a notícia de uma preparação. Então Daniel ele começa a falar aqui a respeito disso, a destruição do poder do povo santo. E o que é a destruição do poder do povo santo? Gente, é absurdo você ver uma deputada falar sobre incesto. Esse tabu tem que ser quebrado. Filho tendo relacionamento com mãe, mãe tendo relacionamento com filho, isso está sendo aberto. Isso é aberto, isso está na internet já. Você vai lá do PT lá, endemoniado, a Grace Hoffman, a Grace Hoffman. Tem um monte deles que está falando sobre isso já, preparando já, gente. O negócio já é uma realidade, já não é conversa não. Eu esqueci o nome, aquela que o Bolsonaro travou ela. Mas olha que o Bolsonaro ficou, não deixou ela passar. Hã? Eu não estou lembrando o nome dela. Foi. Não, aqui o a Cocai. Isso. Essa aí, tem um seminário dela na internet falando sobre liberação. Precisamos quebrar esse tabu do incesto, entendeu? Uma total desconstrução da família, uma total vinda no sapatinho, e aí você desconstrói a família, você desconstrói o que é homem, o que é mulher, ideologia de gênero, são essas coisas. Causa e anarquia, né, que é o hedonismo, que é o prazer do homem, que você tem prazer, você faz. Não tem mais a questão do ser bissexual, agora é pansexual. Você sentiu o desejo por uma ave, você tem relacionamento com ela. Sentiu com o animal, tem relacionamento com o animal. Sentiu com gente. Isso são coisas que são a destruição do poder do povo santo. Por isso, o sistema nos odeia. Por isso o sistema nos odeia. O sistema nos odeia e odeia Israel. Igual muita gente fala, Sabá, como é que pode? Quando eu estive em Israel, eu achei interessante. O sábado não funciona nada. Eu fiquei hospedado em frente a um dos maiores shoppings de uma região lá, e eu, sábado à noite, tudo apagado. Mas aí sabe o que eles fazem? Pegam os filhos, vai todo mundo para a mesa, comem, brincam, riem, contam histórias. Eles passam um sábado assim, em família, fortalecendo a fé, unido para casa. Isso é o sabá. É interessante, você chega no hotel, tem 2 elevadores. Um elevador para turista, um para não turista, porque o judeu no sabá nem o botão ele aperta, ele entra e o elevador fecha sozinho, vai parando de andar e andar. Ele nem apertar o botão, ele aperta. Uma coisa interessante. Mas aí você chegava lá no saguão do hotel, estavam as famílias judias rindo, brincando, cantando, comendo. Eles passam o sábado em família. Então isso para o diabo é horrível, porque é tão interessante isso, a questão da unidade é tão interessante. Vocês já perceberam quando tem um safari na África, que o carro ele está sempre com um grupo de pessoas, e eles ficam perto dos animais selvagens, mas o grupo, eles não saem do carro, porque o próprio leão, o próprio leopardo, eles não atacam quando vem um grupo unido, eles só atacam quando vem dispersação do grupo.
Então, se houver uma unidade, os animais selvagens não atacam. Por isso que ficam os carros com todos dentro, volta e meia tem um desavisado, deixa eu tirar uma foto, aí vai... Né? E você observa, quando ele vai atacar também, o leopardo ele vai atacar, ele ataca desavisado, ele vai esperando o mais fraco se distanciar, porque acha que pode andar sozinho, então ele vai lá e pimba, destrói. Então, que esses são sinais que muitas das vezes, a gente ao invés de mistificar o Armagedon, a gente precisa ficar ligado nisso, entendeu? E você manter a sua casa em santidade, você manter a sua família unida, e você perceber quais são as heresias que estão entrando na igreja, que estão entrando nos altares, entendeu? Aquilo que você tem ouvido, é isso que nós que estamos esperando essa vinda de Jesus, temos que prestar atenção, entendeu? Como é que a besta vai se levantar? Não quero nem saber, eu vou estar com Cristo, irmão. Vou estar com Cristo. Como é que vai ir? Eu vou estar com Jesus agora, porque vai surgir o tempo, eu vou estar na eternidade, eu quero estar lá, entendeu? Voltando a ter relacionamento na eternidade com meu pai, com a minha mãe, e você vai estar lá com os entes queridos, que a gente vai estar lá na eternidade com o Senhor. E a Bíblia diz, fica tranquilo, porque muitas das vezes se mistificam grande, mas a Bíblia diz que na segunda vida Jesus vem e faz assim, ó, acabou o reino do diabo, vai ser com assopro. É assim que vai ser. É igual a volta de queijo, rapidinho. Entendeu? A vinda de Jesus, o derrotar de Jesus sobre esses demônios, Jesus não vai ficar, meu Deus, como é que eu vou guerrear contra esse diabo? Meu Deus, eu vou tomar um espinafre para ver. Não, filho, Jesus, a igreja estava na eternidade, ele falou assim, só deixa aqui que eu vou resolver o negócio. Acabou, chega, diabo. Aí ele fica aprisionado mais 1000 anos, tenta a segunda vez, não consegue, acabou, e aí a gente vai viver eternamente com o Senhor na glória. Bom, o resto é blá, blá, blá. Meu pai. Aqui, o Senhor Jesus é o Verbo eterno. Vamos ver lá, Apocalipse 19. Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo de número 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel, verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual chama é a palavra de Deus. Seguiram-se os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ele as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele vem, a terra está nesse nível de anarquia, a igreja foi arrebatada, estamos com ele na glória, todos esses acontecimentos estão acontecendo. Jesus então ele vem e ele estabelece. Quando ele fala pisar no lagar, é a hora que entra a guerra física. Porque como os inimigos de Israel, a besta, o anticristo, eles não vão se contentar em perder, eles começam a partir para poder destruir a nação de Israel. É nessa hora que Jesus aparece e ele derrota esses inimigos, e aí vai haver uma batalha aí no campo natural, no campo físico, aonde haverão com certeza milhares de mortos, diz a Bíblia, mas toda essa guerra começou de maneira ideológica e está acontecendo agora de maneira ideológica, ou seja, as ideias são poderosas.
Então, devido ao diabo ter vendido o peixe dele para as nações, e elas terem comprado e verdadeiramente abraçado todo esse ardil de mentira, é nessa hora que Satanás convoca as nações do mundo para invadir Israel, só que não consegue, porque nessa hora vem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e vai haver ali a grande derrota. E como eu disse, a Bíblia está cheia de flashbacks de Armagedon, de guerras que Israel não tinha poder para enfrentar, mas Deus interviu e deu vitória ao seu povo. E assim vai ser nessa última batalha. Na hora em que as nações se reunirem para poder invadir, aí vem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai pisar no lagar, vai esmagar os inimigos de Deus. Aí vai haver muita morte, vai haver muito derramamento de sangue. Israel tem a revelação agora de que esse é o Cordeiro, porque para Israel o Cordeiro só se apresenta assim. Para ele o Cordeiro tem que vir como homem de guerra, como príncipe guerreiro. E é nessa hora que Israel reconhece Jesus como Salvador, e aí começa a se restabelecer o reino do Messias. E aí tem aqui, vai derrotar a trindade satânica, vai julgar as nações, vai ordenar a precipitação do anticristo, do falso profeta, vai jogá-los no lago de fogo. Está em Apocalipse 19, versículo 20 e 21, está aqui, vamos ler, está aqui, está aberta. E a besta foi presa, com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, uma grande batalha, um grande derramamento de sangue. E aí nós temos aqui o final maravilhoso. O final maravilhoso. Todos os exércitos celestiais vestidos de linho branco e puro, todos os soldados em prontidão militar, montados sobre cavalos brancos, esperam a ordem do Senhor Jesus, para com ele marchar ao encontro do inimigo na missão de salvamento do povo de Deus. Está no versículo 14 aqui, do capítulo 19, você está com a Bíblia aberta no mesmo capítulo. Seguiram-se os exércitos dos céus, que há no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino e branco puro. E aí fala que se considerarmos apenas as forças militares de Israel e o poder bélico das nações que não contra Jerusalém para sitiá-la, invadi-la e conquistá-la, diremos que Israel não tem chance de vencer tão terrível batalha. Porém, esse confronto concluirá a vitória do Cordeiro de Deus sobre o mal. A trindade satânica, todas as hostes espirituais do inferno serão derrotadas no dia do Senhor, e as aves fartarão das carnes dos soldados mortos. Só virá a página Apocalipse 20, mas aqui no meu Apocalipse é 20 e 21? 20 e 21 está na rede. Não. É que o Apocalipse 20 não tem versículo 20 não, na minha Bíblia. Até 15. Hã? Não, capítulo 20? Os dois capítulos, né? Tá. Entendi que era o versículo. Eu estava... Tá, então aqui tem, não vou ler dois capítulos, vocês... Vamos lá, conclusão. A palavra profética acerca da batalha de Armagedon é descrita como ação poderosa de Jacó. Tu esmigalharás com uma vara de ferro, tu despedaçarás com um vaso do oleiro. Cristo, no final da tribulação, retornará para livrar Israel e empreender uma conversão nacional, inaugurar o milênio. A igreja então reinará com ele em glória. Glória a Deus. Amém? Então, queridos, a nossa principal visão nessa guerra é: guarda o que tens, porque ele vem sem demora. Fiquem atentos às manipulações
àquilo que o sistema está tentando descer pela nossa garganta abaixo. Estão querendo dominar escolas, impor a doutrina deles para as crianças. Eles estão tentando, através da sociedade, fazer com que aquilo que é certo se torne errado, aquilo que é errado se torne certo, e o alvo principal é a nossa família. Então, o Armagedon para nós precisa ser antes, vigiar antes, prestar atenção antes, se consagrar, ler a Bíblia e se preparar para que Jesus venha nos levar e possamos passar com Ele a eternidade. Amém? Deus abençoe. O Luiz está me mostrando aqui que hoje a população de Israel é de 8.434.000 pessoas e da Bahia de 15 milhões de pessoas. A Bíblia fala de 200 milhões invadindo Israel. Então, meu filho, vai ser muito sangue mesmo. Mas o Cordeiro vai estar lá para dar vitória. Amém? Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade.